Internacional venceu na estreia do Campeonato Gaúcho, bateu a Avenida por 1-0 no estádio Beira-Rio. Nesse vídeo a gente vai analisar o jogo e também projetar aí o que o Kudê vai fazer nas próximas rodadas e analisar as estreias que tivemos aí no time do Inter para a temporada de 2024. Vamos nessa então? É isso aí, canal do Dieguito no ar. Salve, gente, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Pedindo que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, aquela parada de sempre, tá? O Inter ganhou do Avenida, vamos aí analisar essa estreia do Internacional, da equipe do Eduardo Kudê no Gauchão 2024. Por falar que o jogo também foi um tanto quanto sonolento. A gente não podia esperar Claro, teve gente que esperava, mas racionalmente analisando depois do jogo, a gente não poderia esperar que o Inter fizesse 5-0, 6-0, né? Por mais que o time fosse muito qualificado. Eu lembro quando saiu a escalação, a gente olhando assim o line-up do Inter. Pô, muita qualidade, né? O grupo do Inter realmente foi muito bem reforçado. Então, o Inter teve desfalques aí do Rocher, Mercado, Maurício, Alan Patrick, Borré também é um desfalque. E mesmo assim mandou a campo uma equipe muito forte, né? Mas como foi o jogo, tá? Eu acredito que o Kudê, no primeiro tempo, ele optou por tentar imprimir um ritmo de jogo conforme o Inter terminou o ano de 2023, né? Com troca de passes, né? A dinâmica mais intensa, assim. Só que acredito que não foi possível, né? Uma que o Inter tem aí uma defasagem física, né? Tá, digamos assim, no meio de uma pré-temporada ainda, né? Por mais que já tenha um jogo oficial na conta. E também porque os jogadores, quando eles voltam de férias, é muito difícil eles terem aí o tempo da bola, né? O ritmo de jogo. Tem muito jogador aí que não se conhecia. Então, o primeiro tempo ficou um pouco prejudicado nesse sentido. Então, os movimentos ainda não estavam muito alinhados, assim, né? E eu acho que no segundo tempo, daí o Kudê realmente optou por fazer um jogo mais pragmático para sair com resultado positivo, porque é muito importante, né? O que não poderia acontecer é o Inter na estreia já perder ponto para a Avenida, daí já vem algum tipo de pressão, e acho que foi importante para afastar isso. Então, no segundo tempo, o Inter jogou ali com o Ener e o Valência. O Ener e o Alário um pouquinho mais juntos, né? No primeiro tempo, o Ener acho que jogou um pouco mais recuado para participar ali da construção e optou aí por um jogo mais de cruzamentos, né? Para aproveitar ali a qualidade dos seus dois atacantes, e deu certo, né? Tanto é que o gol saiu numa jogada que o René cruza, o Ener dentro da área ajeita e o Wanderson infiltra e faz o gol. Taticamente falando, tá, o Inter basicamente na linha de defesa repetiu o que vinha sendo feito, né? Só saiu ali o Mercado para entrar o Robert Renan, que fez um bom jogo, né? Um jogador que claramente tem muitas valências técnicas, sabe sair jogando, né? Isso pode ser um pouco perigoso, né? No sentido de que ele possa enfeitar demais, mas é um zagueiro de muito futuro. Eu aposto todas as minhas fichas que ele vá assegurar a vaga no time. E aí o Robert Renan, como eu falei, o Vitão e o René recuando para iniciar a construção de trás, né? Naquela construção de 3, né? Que o Kudê faz. O Arangues começou como o primeiro volante. Não me agrada muito essa ideia. Eu acho que o Arangues ele tem qualidade suficiente para jogar um pouco mais à frente, né? Como aquele meia central. E também porque parece que o Arangues com o Bruno Henrique eles não conseguem muito dialogar. Eu acho que são jogadores muito parecidos, sabe? E aí não rola uma química, entende? Acho que os dois acabam prendendo muito a bola por ser uma característica de jogo, né? E não orna, digamos assim. E aí, como eu falei, o Bruno Henrique sendo esse meia central, né? Acredito que ele seja o reserva pro Arangues, aí sim. E com uma pré-temporada mais estabelecida, com maior ritmo, mais dinâmica, assim. Às vezes eu penso que o Bruno Henrique é um pouquinho lento para construir. Desculpa. E acho que no começo da temporada isso fica um pouco mais evidente, assim, que o Bruno Henrique é um pouquinho lento. Enfim, aí o Wanderson fez as vezes de Wanderson, né? Não mudou muito o posicionamento dele. Quando o Inter vai construir de trás, o Wanderson baixa um pouquinho para ser como se fosse um ala, né? Pela esquerda, para receber essa bola e tentar construir ali pela característica que ele tem, né? Que ele é um jogador que ele consegue
quebrar linhas, né, que nem o pessoal fala. E quando ele tá mais à frente, ele infiltra, né, ele tenta o 1 para 1. Eu acho que o Wanderson, ele é um cara que vai ser muito importante, né? Inclusive, ao meu ver, né, nessa disputa que provavelmente vai ser entre ele e o Maurício, ele leva uma vantagem por conta disso. Ele é um jogador que ele consegue construir mais pro time do que o Maurício. O Maurício, ele, de repente, ele é um cara mais de tabelamento, mais da finalização, né? E o Wanderson, ele altera a dinâmica de jogo do Inter. E o Johan fez, às vezes, do Maurício. O Johan foi aquele meia, ele não foi um ponta, né, como o Wanderson é. Ele jogou um pouco mais pelo meio, mas voltado à direita, que é a função que o Maurício faz normalmente no time, né? Aí o Ener Valencia, como eu falei, jogou com o Alário. Na verdade, o Ener Valencia, ele fez como se fosse o Alan Patrick, né, principalmente no primeiro tempo. Ele é um jogador um pouco mais avançado do que os meias, né? Ele não tem tanta obrigação defensiva. Mas no primeiro tempo ele recuou um pouquinho para participar da construção, né? Eu ainda prefiro que ele fique um pouco mais à frente, né? E eu vou explicar isso por causa do Alan Patrick. O Alan Patrick, para mim, ele vai jogar, digamos assim, como se fosse uma inversão de lado, né? O Alan Patrick, ele vai jogar na função do Wanderson, mas não vai fazer o que o Wanderson faz. Se é que vocês me entendem. Ele vai jogar um pouquinho mais pela esquerda, como meia pela esquerda, fazendo o que o Maurício faz pela direita, né? Só que como o Alan Patrick cai mais pela esquerda para cortar pra dentro, chutar, enfim, ele joga mais pela esquerda. E aí eu acredito que o Wanderson vá ser realocado pra direita. Por quê? Porque o Wanderson é um jogador que ele não tem como característica aquela parada de cortar pro meio e bater, né? A gente não conhece muito o Wanderson como um finalizador, né? Inclusive ele é muito criticado por isso. Então eu acho que a maior valência dele levar a bola pro fundo, cruzar para trás, né? Ou tentar construir por dentro, fazer uma tabela ali com os atacantes. Eu acho que nisso ele leva vantagem e isso independe do lado que ele esteja, né? Como ele não vai cortar pro meio, né? Eu acho que daí é mais válido que ele jogue ali pela direita e deixe a zona da esquerda pro Alan Patrick. E aí o Alário e o Valencia, eles precisam um pouco mais de entrosamento, né? Na verdade, o Alário a gente viu que ele tá um pouco desembocado, né? Algumas questões de domínio de bola, né? O tempo de se antecipar ao zagueiro, isso aí acho que com o tempo vai se corrigir. O Alário claramente tem qualidade. Então, eu vi assim o jogo, tá, do Inter. Falar um pouco do Ivan, que infelizmente se machucou, né? É muito azar, né, na verdade, porque o cara ele vinha sendo reserva na maioria dos clubes que ele esteve, né? Então ele tinha uma oportunidade muito, muito boa e muito rara de jogar, porque o Rocher tá com essa questão aí na costela, né? Que a gente não sabe por quanto tempo ele vai ficar fora. Então o Ivan ia ter uma sequência, né? Mas não só no início do ano. A gente não pode esquecer que o Rocher vai ser convocado para Copa América, para eliminatórias, datas FIFA e etc. Então o Ivan ia jogar bastante. E agora essa lesão no joelho que a princípio não, acho que o Inter já confirmou, né? Que é uma lesão de ligamento. Pô, isso aí vai uns 5 meses, 6 meses. Pela experiência que a gente tem com esse tipo de lesão, é complicado. Então é uma pena mesmo. Que ele não vá ter a sequência que ele tanto esperou, né? E aí eu acho que o Inter não tem que contratar um goleiro, né? Eu acho que se for para contratar outro goleiro, por que serve os goleiros da base, né? Porque, tipo assim, o Inter tem o Rocher, teve o John, contratou o John, né? Tinha o Kehler, que tá, ok, veio da base, mas já tinha rodado por muito tempo, inclusive estreou muito velho, porque o Inter raramente dá chance para os goleiros da base, né? Aí trouxe o Ivan, então tá, o Ivan se machuca, deve trazer outro goleiro, então dispensa os goleiros da base, né? Porque não faz nenhum sentido. Então acho que o Antony vai ser utilizado, o Kudê já deu a entender isso, né? E eu acredito que seja o mais lógico, inclusive financeiramente, né? Não tem sentido pagar para trazer um goleiro que vai ser terceiro reserva, né? Depois. Então, e o Antony é um cara que todo mundo fala muito bem na base, etc. Então é válido que ele receba aí uma sequência. Então é isso, gente. Acho que é uma vitória muito importante para começar o ano, para mostrar mais ou menos como o Kudê pensa o time, né? Conforme eu falei ali antes. Também para aliviar um pouco, né? O Grêmio perdeu, né? Pro Caxias, e se o Inter perdesse também já vinha aquele tipo de pressão que não é legal. O Gauchão, quando começa com esse negócio de ficar perdendo o jogo, é um saco, né?
Porque daí a imprensa cai em cima, daí já vem crise desnecessária, a torcida já fica apreensiva e é tudo que o Inter não precisa para esse início de ano que parece ser tão promissor, né? Então, deixem aí nos comentários o que vocês acharam do jogo, compartilhem o vídeo e a gente se vê numa próxima, tá? Fui!